Olá, hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho, algumas considerações sobre anatomia dental e sobre a técnica de escultura que a gente vai fazer em laboratório, né? Lá no SIGA vocês vão encontrar os links para os vídeos de demonstração da escultura. Então aqui eu não vou ficar mostrando passo a passo de escultura para vocês, não vou fazer esse tipo de... Não é esse o intuito da aula. Esse intuito da aula, na verdade, é relembrar e tentar fixar um pouco mais a parte de anatomia dental com vocês. Então vocês vão ver também que vai ser uma aula bem rápida, em que eu não vou ficar perdendo tempo, não vou ficar dando muita atenção para os detalhes anatômicos de cada dente especificamente. Como a gente tinha comentado com vocês no início do curso, a parte de anatomia dental, vocês têm que fazer um esforço a mais aí, correr por fora e estudar isso por conta de vocês um pouco mais para relembrar, tá? E aí a minha sugestão é que vocês, a cada escultura que forem fazer, que vocês voltem também para a teoria, para procurar exatamente sobre cada um daqueles grupos de dentes que vocês forem fazer as esculturas, e aí nesses grupos de dentes que vocês forem fazer a escultura, que vocês estudem e se aprofundem um pouco mais, tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente pode dizer é que qual a importância dos dentes para a gente, né? O que são dentes? Se o paciente algum dia perguntar, e é muito comum, não a pergunta, mas os pacientes afirmarem até para você, né, que dente é como se fosse um osso, né? Para eles o dente é igual ao osso. E a gente estuda justamente para poder explicar, né, para os pacientes que não é bem por aí, né, apesar das semelhanças visuais que eles possam ver, mas o dente ele é um órgão, tá? É um órgão que é formado por tecidos duros, né, e mineralizados, e também que possui uma inervação própria, que possui um feixe vasculo-nervoso dentro dele, tá? Que é o que normalmente a gente escuta na rua aí como nervo, né? O nervo do dente, que é a polpa do dente, tá? Então, esses nossos dentes eles são divididos em grupos, tá? Que têm funções específicas. Os grupos dos dentes que a gente tem são os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Isso eu estou falando em dentição permanente, tá? Eu não vou entrar em dentição decídua. Dentição decídua depois vocês vão buscar essa informação ou vão ter um contato maior, um conhecimento maior quando vocês chegarem, especialmente na área da pediatria, tá? Então, o que a gente vai trabalhar, e é que o que a gente trabalha na clínica e trabalha em laboratório, são os dentes permanentes. Então, a diferença aí para os dentes decíduos, por exemplo, não existem pré-molares decíduos. Os decíduos são incisivos, caninos e molares. Tá? Mas as funções desses dentes são as seguintes. Os incisivos são aqueles que têm a função de cortar os alimentos. Então, toda vez que você vai morder alguma coisa e que você precisa cortar, quando você vai morder um pão, quando você vai morder um bolo, enfim, um alimento, você morde com os incisivos, tá? Que vão fazer a função de uma tesoura, eles vão cortar, partir esse alimento. Se esse alimento for um alimento um pouco mais fibroso, um alimento um pouco mais duro, mais rígido, a tendência é que a gente use os caninos. Os caninos são usados para rasgar os alimentos. Então, quando você vai comer uma carne e a carne não está lá grandes coisas, você normalmente pega ela no canino e tenta rasgar essa carne no canino. E os molares e pré-molares têm a mesma função, que é triturar esses alimentos. Os pré-molares começam esse processo de trituração e os molares finalizam essa trituração, preparando o bolo alimentar para que a gente possa começar, né, como começa na boca, a digestão do alimento, para que ele possa ser melhor digerido e aproveitado pelo nosso organismo. Tá? Os dentes eles têm algumas funções. A primeira delas
que é a mais óbvia talvez, é mastigação. Não há quem não consiga compreender que a ausência de dentes, por menor que seja, um dente, dois dentes, vai prejudicar o processo mastigatório. Tá? Então, se eu tenho ausência de um ou mais dentes, eu já começo a ter qualquer tipo de prejuízo. Se eu tenho ausência de todos os dentes, vocês imaginam que é uma mastigação bastante prejudicada. Tá? E não só a mastigação fica prejudicada conforme a gente perde dentes. Quando eu perco todos os dentes, eu tenho também um decréscimo da função desse dente, ou um prejuízo na função desse dente de proteger e sustentar tecidos moles. Todo mundo já viu o que se chama perfil de polichinelo, né? Quando a pessoa perde dimensão vertical, em que ela não tem mais nenhum dente na boca, o nariz e o queixo se aproximam. Né? Então, quando você tem esse tipo, aquele famosa cara de bruxo, de bruxa, né? Então, esse perfil, esse tipo de face, está intimamente ligado à perda de dimensão vertical, que é uma coisa que vocês vão estudar ainda, e que faz com que a gente tenha proteção e sustentação dos tecidos moles. Tá? Além disso, os dentes ajudam a gente na articulação das palavras. Quando vocês forem falar, vocês podem perceber que, especialmente em sons de S, a gente precisa muito dos incisivos, né? O ar, a passagem do ar, ele está ali muito ligada com essa parte dos incisivos. Então, quando você tem as palavras sibilantes, sapato, 66, os dentes participam bastante. E aí, se você não tem dentes, você vai ter uma dificuldade fonética em algumas palavras. E também não tem como negar que os dentes promovem, tem uma função muito grande, muito específica, inclusive da nossa área, que é em garantir ou harmonizar esteticamente a face. Tá? Então vocês vão aprender mais para frente, a gente vai conversar sobre isso mais especificamente, mas os dentes eles têm harmonia com a forma do rosto, eles têm harmonia entre si, né? Os formatos são todos proporcionais, a posição no arco, a posição deles vertical e horizontal faz diferença para a gente considerar isso um sorriso mais ou menos harmônico. Então, isso é uma das grandes funções, talvez uma das maiores funções no sentido de que os pacientes venham nos procurar para restabelecer, é a função de estética, né? A função de ter um sorriso bonito. Muito paciente procura a gente em busca disso. Quando a gente fala sobre o órgão dental, a gente pode dividir de uma maneira mais macro em duas grandes partes, né? A coroa, que é a porção que fica exposta no meio bucal, e a raiz, que é a porção que fica lá embaixo no osso, né? Sustentada pelo tecido ósseo. Tá? Na coroa, a gente tem o esmalte, que é a camada mais superficial e mais mineral do nosso dente, a dentina, que é a camada mais interna, um pouco menos mineral, com um pouco mais de parte orgânica, tá? E a câmara pulpar, isso a gente tem dentro da coroa. Na raiz a gente vai ter o canal radicular, por onde está caminhando ali o feixe vascular nervoso da polpa, né? Então tem os canais radiculares e a câmara pulpar, que são os locais onde a minha polpa fica. Eu tenho o cemento, que é o que está na região mais externa ali, recobrindo a raiz desse dente. E eu tenho lá na pontinha o ápice, né, que seria como se fosse a foz de um rio, né, a abertura de onde vem a inervação vem e entra por esse ápice, por esse forame apical, e ele vai inervar, vai fazer parte da polpa, tá? A inervação e a vascularização também. Eu vou colocar alguns detalhes anatômicos, alguns nomezinhos interessantes para que a gente vá conversando durante a aula, que vocês possam ler e relembrar. Um deles é o colo dentário. O que é o colo dentário?
é aquela região onde há um estreitamento entre a parte coronária e a parte radicular. Esse estreitamento é a região de colo, a região cervical, tá? A gente tem duas, quando a gente estiver falando especialmente em boca, dois jeitos de falar sobre a coroa. É a coroa anatômica, que a coroa anatômica é aquela que se delimita entre pelo colo dentário, né? Então eu tenho ali a região de esmalte, a hora que termina o esmalte ele tem uma junção amelo-sementar e tenho o cemento na raiz. Naquela junçãozinha é onde tem a delimitação que a gente chama de coroa anatômica. Mas nem sempre toda essa coroa anatômica está exposta na boca, ou nem sempre somente a coroa anatômica está exposta na boca. Então a gente tem um termo que a gente chama de coroa clínica, que é a parte que está exposta na boca. Então depois a gente vai entrar mais fundo, especialmente na periodontia, vocês vão ter aprender a fazer as medições aí tudo direitinho, não vou entrar nesse assunto agora, não é para isso a aula, mas a gente vai colocar de uma maneira simplificada como coroa clínica sendo aquela parte exposta do dente no meio bucal quando ele está na posição dele dentro do alvéolo ainda implantado, né? Com relação à coroa anatômica, se a gente colocasse ela num cubo, a gente teria faces desses dentes, né? Então, 6 faces distintas. Então a gente teria o que a gente chama de uma face vestibular. Essa face vestibular é aquela que está virada para o vestíbulo da boca, para a parte de fora da boca. Tá? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas vestibular, quando você faz um vestibular para entrar em algum lugar, é que você está fazendo um processo de entrada. Então, para não esquecer, está voltado para o lado de entrada da boca, o vestíbulo da boca. Tá? A lingual está do lado oposto. A gente tem a mesial, que é a face que vai estar mais próxima da linha média, e eu tenho a face distal, que é a face que vai estar mais distante da linha média. Quando eu tenho um dente posterior, eu ainda tenho a face oclusal, que é a face onde ocorre a mastigação, onde ocorre a oclusão. E nos dentes anteriores a gente chama a oclusal de incisal, tá? Porque é a parte onde tem a incisão, onde ocorre a incisão, onde os incisivos e os caninos fazem o processo de corte, de rasgamento, tá? E a gente tem uma região que a gente vai chamar de região cervical, que é a região mais próxima da raiz, tá? A parte mais próxima da raiz da coroa, né? Em direção à raiz a gente chama de região cervical. A gente vai ter intersecções de faces que a gente vai chamar de arestas. E a gente vai ter intersecção de 2 ou 3 faces que a gente vai chamar de ângulos e arestas. Tá? Então eu tenho, por exemplo, um ângulo formado entre a face mesial e a face oclusal. Ele é um ângulo de 2 faces, então ele é um ângulo diedro. Vocês vão ter mais isso em nomenclatura, no vídeo de nomenclatura das cavidades com a professora Flávia, também vai falar sobre isso. Então, só para começar a entender um pouquinho a nomenclatura, tá? Quando vocês estiverem lendo isso, vai aparecer isso. E aí eu tenho os ângulos ou pontos e os triedros, que são quando eu tenho a junção de 3 faces. Por exemplo, ocluso, da oclusal, mésio, da mesial, vestibular. Então ali eu tenho um ângulo triedro, eu estou tendo a união de 3 faces. Então eu vou ter arestas, ângulos, aresta é a linha completa. Tenho ângulos, que são somente a pontinha, né? Só o ângulo formado, e eu tenho a aresta, que é como se fosse a linha completa, tá? Eu tenho também
outra entidade anatômica, vamos chamar assim, que a gente chama de borda, que é a projeção linear de uma face. Tá? Então eu tenho lá a borda incisal do meu incisivo, a borda distal, a borda mesial, e se eu tiver num dente posterior, a gente vai chamar de borda oclusal. Tá? Além disso, eu tenho as fossas, que são as superfícies depressõezinhas que a gente tem dentro, no desenho da face oclusal especificamente, ou da face lingual dos dentes, e as cristas marginais, que são projeções de esmalte que são muito importantes. Flávia vai falar isso com vocês com certeza mais para frente. São estruturas que dão reforço para os dentes. Então essas cristas marginais normalmente a gente tenta ao máximo preservar, tá? Tudo isso é para ser só um relembrar para vocês, tá? Não é nada que deveria ser novo, tá? Agora eu vou passar algumas informações que todos os dentes têm para só a gente se lembrar na hora de fazer escultura. São regrinhas básicas que todos os dentes são iguais, tá? Então eu tenho lá que a face vestibular e a face lingual, quando eu vejo por proximal, eles sempre vão convergir ou para incisal ou para oclusal. Tá? Vamos então fazendo ali o caminho das setas ali. Tá? A mesial e a distal, por outro lado, vão sempre convergir para cervical. Certo? Dá para visualizem as setas para vocês entenderem. Isso é praticamente decoreba, tá? Na verdade, se você lembrar do formato de um dente, é fácil de você entender isso. As faces vestibular e lingual, normalmente, quando olho por oclusal, elas convergem para distal. E por que isso? Porque normalmente a face mesial é maior do que a face distal, tá? Em praticamente todos os dentes. A face mesial e a distal vão convergir para lingual, porque quando eu vejo numa vista oclusal, no sentido vestíbulo lingual, eu estou vendo ali que a face vestibular, normalmente ela é maior, é mais larga do que a face lingual. Tá? Mas aqui essa é uma... A gente vai ter duas exceções de regra, tá? E vocês precisam saber. Aqui é a primeira exceção de regra que a gente vai ter. Tá? Que é o primeiro molar superior. No primeiro molar superior, a face lingual é maior do que a face vestibular. Então, a mesial e a distal vão convergir para vestibular. Tá? A face vestibular normalmente é maior do que a face lingual, quando eu vejo por vista proximal. Tá? Os seus dentes vão sempre ser nesse formato. E a mesial maior do que a distal. Tá? Tudo isso faz muito sentido quando você começa a colocar todos eles em um arco e entende que eles não são planos e que eles têm que seguir um arco. Então, a mesial de um tem que ser maior que a distal do outro, a mesial tem que ser maior do que a distal para que possa haver a formação desse arco. Né? Senão seria tudo plano, né? Seria igual um teclado de piano. Nossos dentes não são assim. A gente tem uma curva antero-posterior e uma curva látero-lateral também, né? Os nossos dentes vão ter mais para frente isso também na prótese mais especificamente. E nessa regrinha a gente tem a segunda exceção, o incisivo central inferior. No incisivo central inferior, ou essas medidas são iguais, ou a distal é maior do que a mesial. Tá? Então são só essas duas exceções que a gente tem das regrinhas que eu estou passando, tá bom? A face mesial, quando eu vejo por oclusal, né? A mesial normalmente é maior do que a distal. Tá? Então, quando a gente olha, já adiantei na outra, mas a ideia é essa. Então essas são as regras que a gente tem. Depois vocês passam, releem, veem com cuidado. Quem tiver a oportunidade, quem tiver
dente em casa, quem não tiver, quiser, por exemplo, ir a uma clínica, um consultório, alguma coisa assim que a pessoa faça extrações, leve um potinho com um pouquinho de formol, um pouquinho de álcool dentro, peça para o dentista guardar para você alguns dentes que dá para você depois estudar essa anatomia. Você leva esses dentinhos, deixa eles em formol por um tempo, aí depois você pode tirar, que não estraga o dente, só para você ver a anatomia. E muitas vezes o dentista extrai pré-molar, por exemplo, para tratamento ortodôntico, às vezes extrai dentes para com doença periodontal, né? Não por cárie, porque por cárie vai perder a estrutura, mas por doença periodontal dá para você conseguir estudar um pouco de anatomia, tá? Aí vocês podem procurar. Isso é interessante para vocês poderem estudar. E por que a gente faz escultura? Né? Para que a gente pede para vocês estudarem anatomia e agora colocarem em prática, na verdade, né, o estudo da anatomia? Uma das funções que a gente tem é restabelecer forma e devolver função para dentes ou arcos dentários que foram destruídos por cárie, trauma, enfim, por diversos motivos. E se eu não tiver o adestramento manual, se eu não me treinar para fazer esse tipo de restauração, para fazer esse tipo de reabilitação, esse restabelecimento de forma que vai levar ao restabelecimento de função, eu não vou estar praticando uma boa odontologia. Né? A gente costumava antes, é muito comum, né, especialmente pacientes mais simples, eles virem atrás de você para fazer uma obturação. Né? Eles não te procuram para fazer uma restauração. Notem que são coisas diferentes, não é frescura de quem está fazendo querer escolher, não, mas está falando que é restauração só porque é técnico. Não. Na verdade, tem a ver com a origem da palavra, se vocês pararem para pensar. Uma obturação é simplesmente ir lá e obturar, fechar um buraco. Se vocês quiserem ser fechadores de buraco, beleza, é uma escolha que vocês têm também. Mas o que a gente quer para a odontologia, o que a gente quer oferecer para os pacientes é ser restaurações, fazer restaurações. E na hora que você faz uma restauração, você devolve, você restaura forma e função. Tá? Então, por isso a gente fala em restauração e não fala em obturação. Tá? Por mais que vocês já tenham ouvido isso por aí. Tá? E durante a escultura você vai fazer o treinamento, você vai reforçar na sua cabeça por meio de aplicabilidade manual, né, dessas informações que você tem na teoria, você vai transformar isso para a prática. E aí, normalmente, a gente segue um padrão, uma coisa que a gente acha interessante para se transcrever isso, que é começar a planejar a escultura ou entender a escultura por meio de um desenho. E como que vocês vão fazer isso para facilitar vocês entenderem e memorizarem melhor esses detalhes anatômicos? Vocês vão fazer, não sei se vocês fizeram isso na escola, mas na minha época, faz tempo eu sei, mas na minha época a gente fazia aumentar desenho no papel quadriculado. Você pegava um desenho pequenininho e você tinha que aumentar ele usando um papel quadriculado para poder se guiar, né, pelos tamanhos e tudo. Então o que vocês vão fazer é basicamente isso. Vocês podem pegar um papel quadriculado, vocês podem imprimir imagens de dentes, por exemplo. Né, vou pegar uma imagem de um dente, eu vou lá, imprimo essa imagem de um dente, coloco ali do meu lado, e eu vou pegar um papel quadriculado, que se eu não quiser também pegar um papel quadriculado, eu pego uma folha de sulfite e uma folha de A4 e faço um desenho aí, faço um quadro como esse aqui e divido ele, faço o método da cruz, divido para lá e para cá, se eu tiver um pouquinho melhor. Se eu quiser dividir em mais, eu posso fazer diagonais também, porque daí eu consigo fazer o desenho. E se eu puder, e acho que talvez seja até mais fácil, eu tenho também o papel quadriculado. Eu vou só seguindo ali as linhas que estão dentro desse quadriculado e vou fazendo o desenho. Para que é importante esse desenho? É uma primeira materialização daquilo que está na sua cabeça, daquilo que são as estruturas anatômicas. Aqui você vai conseguir ter uma noção em duas dimensões, é lógico,
mas vai ter uma noção de tamanho, de formato, de ângulo, de essa parede é mais inclinada, aquela parede é mais reta, ali é arredondado, aqui é um ângulo mais vivo, aquele ângulo é mais arredondado, isso aqui é desviado para distal, é desviado para mesial, enfim. Você vai conseguir ter umas noções, você vai poder materializar aquelas instruções que eu passei para vocês. Além disso, também todas as informações que vocês têm já prévias de anatomia dental. Tá? Esse aqui depois façam um printzinho para vocês, que aqui está as alturas básicas dos dentes superiores, tá? Em centímetro, para que vocês forem desenhar, vocês terem uma ideia do tamanho do incisivo central, do tamanho do incisivo lateral e assim por diante, tá? Então aqui dos dentes superiores e aqui dos dentes inferiores, tá bom? Então aí vocês têm aqui também todo o formato, tamanho de coroa, tamanho de raiz, o tamanho do dente, a distância, vestíbulo lingual, para vocês poderem fazer o desenho e depois para fazer a escultura também dá para se guiar. Às vezes a gente começa a fazer a escultura e faz um dente muito grande, né? Porque a gente não tem essa noção com o bloquinho, né? No bloquinho de cera. Então aqui é uma sugestão para vocês podem depois vão pegando com uma reguinha, com paquímetro, enfim, o que vocês preferirem usar, e vocês vão medindo e vão tirando as dúvidas para isso, tá? Existem dois tipos de enceramento que a gente faz, um é o regressivo e o outro é o progressivo. Qual a diferença entre os dois? O enceramento regressivo é o que vocês vão fazer, vocês vão, a partir de um bloco, remover cera para criar um dente. O progressivo, vocês vão a partir do zero, acrescentando cera fluida e depois vão finalizar a escultura. Então você começa do zero e vai construir com cera isso. Para fazer a escultura, vocês vão precisar dos seguintes materiais: uma cera, né? Então a gente tem esses bloquinhos de cera, tá? Aí é uma coisa assim mais difícil porque tem ceras e ceras, tá? Então vocês vão perceber que tem pessoas que têm ceras que são muito moles, então na hora de cortar é muito fácil de cortar, o que pode ser bom quando você estiver tirando o excesso, mas pode ser ruim quando você estiver fazendo detalhes. E tem algumas ceras que acabam sendo muito ressecadas, então elas esfarelam quando você vai fazer a escultura. Tá? Eu gosto muito, a cera que eu acho que é normalmente a melhor de consistência, que traz um resultado bom, é a cera chamada Odami, a marca Odami. Eu não sei nem se é fácil de encontrar ou não, mas de qualquer forma, você vai ter que se adequar à cera que você encontrar para comprar. Tá? Se ela for muito, se ela esfarelar demais, você vai ter que tomar cuidado na hora de desgastar, porque se você for fazer um corte um pouco maior, ela pode quebrar. Se ela for mole demais, se você for desgastar, você pode cortar mais do que devia. Então, vai depender muito, aí vocês vão ter que ir se adequando com o bloquinho que vocês conseguirem, tá? É bom ter uma lamparina, tá? Para poder aquecer o instrumental, se for necessário. Às vezes a gente precisa acrescentar um pouquinho de cera em algum lugar que foi perdido, então com a lamparina a gente consegue fazer isso. E os instrumentais de escultura, tá? A gente vai ter três finalidades do instrumental. O instrumental ele vai servir ou para acrescentar cera, ou para cortar ou desgastar a cera, né? Ou para alisar isso daí, né? A minha escultura. Então vocês podem ter os esculpidores. A gente fala, a gente pede normalmente dois desses quatro aqui, que é o Lecron e o Hollenbeck, tá? Que são o Hollenbeck 3 ou 3S, vão facilitar você esculpir, e o Lecron tradicional, tá? Que são os esculpidores. Aqui você vai usar para desbastar a cera. Se você for usar, e para acrescentar a cera, eu indico, se for comprar uma espátula só, a espátula 7 é suficiente para você fazer, que é essa da foto aqui, já é suficiente para conseguir trabalhar
a cera, acrescentando a cera. Tem outras espátulas, mas é só por informação. Se você for trabalhar em ceramento progressivo, aí ou você tem que ter um gotejador elétrico, ou você vai ter esse conjunto chamado PKT, conjunto Peter Thomas, que são gotejadores que você vai pegando a cera e vai colocando ela aos pouquinhos, e depois você faz a escultura com os outros que a gente já falou. Tá? Então, só para finalizar, para compreender direitinho qual que é a sequência, eu vou mostrar uma sequência de como vocês vão fazer essas esculturas, tá? Jogo rápido, para que depois vocês possam, junto com o auxílio dos vídeos que a gente colocou lá no Siga, que vocês possam fazer todas as esculturas que vocês precisam fazer. Então, primeiro você vai... Primeira coisa, você pegou o bloquinho, você vai marcar onde é vestibular, onde é lingual, onde é mesial, onde é distal desse seu bloco. Acredita em mim, pode parecer bobagem, mas não deixem de fazer isso, porque senão depois vocês ficam confusos e na hora da escultura acaba tendo mais dificuldade para fazer, tá? Vão pegar a linha divisória, vocês vão ter dois jeitos, né? Vocês vão receber, também tem um arquivo com os dentinhos, os perfis, tá? Então vocês vão pegar aquele perfil e aí você vai fazer a colocação desse perfil aí para você fazer a marcação antes da escultura. Mas você pode já pegar mais ou menos a altura entre raiz e coroa e faz uma marcaçãozinha, uma demarcaçãozinha no bloco. E aí você vai traçar nesse bloco o perfil. Tá? Então você vai pegar a vista mesial ou vista distal, depende do perfil que você tiver. Você vai levar lá na posição, colocando aquela divisória que você fez entre coroa e raiz marcada na cena no lugar certo. E aí você vai marcar o contorno da vista mesial. Marcado o contorno da vista mesial, você vai fazer a mesma coisa agora com o contorno da vista vestibular, certo? A partir do momento que você fez essa marcação do contorno da vista vestibular, você vai remover todos esses excessos, tudo isso que está para fora desse contorno. Então, com os instrumentos de corte, você vai lá e vai remover todo esse excesso, tá? Seguindo esse desenho que você fez, certo? Depois a gente vai fazer os cortes das cristas vestibular e lingual, para deixar as cristas marginais mais evidentes. Aí a gente vai para todas aquelas regrinhas que a gente conversou, né? Ó, convergência das faces proximais para lingual, fazer um desgaste nessa região proximal, de modo que a gente tenha a face lingual menor do que a vestibular. Nosso corte inicial foi um corte reto, né? Então agora a gente vai diminuir para que a gente tenha essa convergência, né? Esse volume menor na lingual que na vestibular. Toda vez que a gente faz esse corte, a gente acentua um desvio, um leve desvio do cíngulo para proximal. A gente acentua isso aí, esse leve desviozinho do cíngulo para proximal. Tá? Depois, a gente faz a convergência das faces distal e mesial para a região do colo. Lembrando que a distal, aqui que eu estou fazendo é um canino, tá? Só para vocês seguirem aí. A distal é mais convergente do que a mesial para o colo. Então a gente acentua um pouco mais essa convergência para a cervical. Faz o desviozinho da ponta de cúspide, do ápice da cúspide do canino para a mesial, faz um leve desgaste a mais na distal. Os desvios das cristas vestibular e lingual para mesial, para ficar um pouco mais acentuado. Aumenta a inclinação da vertente incisal para distal. Faz o arredondamento, vocês vão ter isso tudo no vídeo, não precisa, é só aqui para vocês mostrarem que existe um passo a passo, tá? No vídeo tem todo o passo a passo, todo o desgaste sendo feito para vocês entenderem tudo isso com mais calma. Então faça o arredondamento do ângulo disto incisal,
e depois a gente faz o acabamento da região cervical. Por fim, a gente faz todo o acabamento. Nesse momento do acabamento, você pode passar escovas de dente ou você pode pegar um pedaço de meia fina, meia calça, essas meninas se rasgar meia calça, guarde, corte um pedacinho. E aí você pode usar essa meia fina ou essa meia calça para fazer fazer um polimento. Conforme você esfrega a meia fina, ela gera atrito, sem força, porque senão você quebra a sua escultura, mas ela gera um certo atrito que aquece um pouquinho a cera e deixa ela mais brilhante, então você fica com um aspecto mais brilhante. Tá? As referências vocês vão ter lá os manuais aqui, né? Esse da disciplina de anatomia, o site já está lá. Esse manual de oclusão e escultura eu vou entregar, não sei se está lá, se não tiver, mas já vai ser colocado lá. E quando voltarem as atividades presenciais, a gente tem ali na biblioteca tanto o livro do professor Madeira quanto o livro do professor Dirceu Vieira, para vocês poderem visualizar lá direitinho, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Boas esculturas a todos. A gente se vê. Um abraço.